Boa noite a todos, que a paz do amado Mestre Jesus esteja entre nós, hoje, agora e sempre. Que o Evangelho de Jesus seja nossa meta constante no nosso dia a dia, para melhorarmos, amadurecermos e seguir em frente na nossa caminhada. Lúcio, meu amigo, boa noite. Hoje, dia 22/11/2025, faremos a nossa 17ª lição. Olha que bênção. Do livro Mundo Regenerado, do espírito da Joana de Ângeles, psicografia do nosso querido Divaldo Pereira Franco, através da nossa Casa de Amor e Caridade, CEFAAC, Centro Espírita Francisco de Assis, Amor e Caridade. Hoje eu vou começar o nosso bate-papo, a nossa conversa, contando uma história que depois vocês vão relacionar com o conteúdo dessa lição, que o título é Caridade do Amor. Há muito tempo atrás eu já fazia live e um dia eu vi essa história do Moacir Franco contando que ele estava num circo em Guarulhos, uma noite chuvosa. Tinha 15 pessoas, ele falou. Eu passava numa fase difícil, sem dinheiro. Cantei minhas músicas, aquele gato pingado de gente veio me abraçar, Moacir, cada música bonita, agradeci. Nisso entrou um cantor grandão. Moacir, preciso falar com você. Pode falar. Eu queria gravar uma música sua. Que música? Seu amor ainda é tudo. Ele falou, eu já gravei essa música, não virou nada. Não, porque minha namorada tem um disco e gosta e quer que eu grave. Pode gravar, meu querido. Pessoa grande. Ele falou, qual que é a dupla sua? João Mineiro e Marciano. Saiu aquela noite afora, feliz, alegre, saltitando de alegria. E eu não imaginava que poderia ocorrer. João Mineiro e Marciano vendeu mais de 2,5 milhões de cópias com essa música e ganhou 8 discos de ouro. Então ele fala, quando a noite está muito escura, tenha fé, coragem e esperança, porque o dia vai clarear e a luz vai aparecer em nossas vidas. Quando eu escutei essa música, eu fiquei muito emocionado. E hoje, quando eu estava lendo a lição, eu falei, eu vou contar essa história que é um suporte para a gente. Quando parece que as coisas estão perdidas, Deus, nosso Pai infinitamente bom e justo, Jesus, nosso Mestre, modelo e guia, e o nosso anjo da guarda arruma caminhos para a luz voltar a aparecer nas nossas vidas e a gente seguir na trajetória do bem, da luz e da paz. Não desespere e não desistam nunca, porque estaremos sempre amparados por espíritos luminíferos nos ajudando para
a fase difícil passar. Como dizia Francisco de Assis, tudo passa, mas temos que ter coragem, determinação e perseverança. Não desistir jamais. Persevere, persevere, persevere. Quando as dores se fazem superlativas, aumentadas no país do teu desespero, em forma de quase loucura, brota do infinito suave alento, que acalma e reconforta os desesperados que não se deixam consumir. Os desesperados que não se deixam consumir. Maria Aparecida, boa noite, querida. Quando o sofrimento atinge nível de impiedade e nenhuma esperança de paz se apresenta, surge a claridade da harmonia, mesmo que remotamente, luarizando, clareando a noite interior das almas, ofendidas, em desolação e entregue na luta. Então, temos que estar sempre lutando contra as adversidades na nossa vida. Quando a aridez da revolta queimar as últimas alternativas e a paz não passar de um mito na tradição do pensamento, uma fresta de alegria permitirá a passagem da renovação no torvelinho do pensamento em desequilíbrio. Quando as labaredas do ódio consomem as possibilidades do amor e do perdão, quem chega? A caridade. Como uma gota de frescor, alenta rapidamente e prepara para receber-se a chuva da divina misericórdia. Isso quer dizer, gente, que não devemos perder a esperança jamais e acreditar sempre que dias melhores virão. Segura na mão de Deus e vai, como diz a música. Justamente por causa disso, nós temos a Trindade, que é Deus, Jesus e nosso anjo da guarda, que não nos abandona jamais. E isso é motivo da gente estar sempre firme nessa nossa trajetória. Sônia Bueno, querida amiga, boa noite. Quando não existir aparentemente a menor possibilidade de harmonia nos despenhadeiros das provações, brilha a bondade que abre as asas e alça os desventurados às zonas e apriscos de bênçãos refazentes. Quem faz isso? Essa Trindade, que quando a gente busca, ela sopra a nosso favor e dá esse insight em nossa vida que a gente fala, opa, eu vou por esse caminho, e as coisas começam a melhorar.
pensamento positivo, atitude, caridade. Bola para frente, que atrás vem gente. Quando tudo for desencanto e perda de sentimento existencial, ressurge dos escombros do ser interior a figura incomparável de quem? Do Mestre, de Jesus, anunciando docemente: eu venci o mundo. E ele venceu e passou por quantas adversidades. E ele nos falou: vocês podem fazer o que eu fiz e muito mais. Vocês são deuses e nós temos a centelha divina, que é um pedacinho de Deus em nós. Então a gente tem que ter a atitude para que essa luz aumente e brilhe cada vez mais. E nova energia balsamizará o espírito aturdido, proporcionando o nascer da madrugada de vida, reacendendo a alegria emurchecida dos sentimentos. Quando eu li esse pedacinho, que eu lembrei do Moacir Franco contando a história do circo em Guarulhos, com 15 pessoas, chovendo, uma tristeza, sem dinheiro, e vem o marciano e pede para cantar a música e a vida. Então, é essa esperança, é essa força que nós temos que ter quando dias piores nos assolam. Porque depois da tempestade sempre vem a calmaria. Temos que acreditar e fazer muito bem a nossa parte. Em toda e qualquer circunstância, por mais tenebrosas sejam a escuridão e a soledade, o amor penetra, o amor sempre, hein? E acolhe os que desertaram da luz, facultando-lhes fruir um pouco de quê, gente? De coragem e fé. Duas palavras mágicas que não devemos esquecê-las jamais. Coragem e fé. Acreditar, segurar na mão de Deus e ir com alegria e força, porque tudo passa, como dizia Francisco Cândido Xavier. E passa mesmo. Porque hoje, quando a gente está passando pelas adversidades, parece que o tempo não passa, que aquilo fica e as coisas não acontecem. Mas, se a gente relembrar, já passamos por momentos difíceis e saímos vitoriosos. É nisso que devemos nos apegar. Querido Cidinho, meu amigo de Barretos, boa noite. Entenderam? É nisso que nós temos que segurar na mão de Deus e seguir em frente. Matar no peito e tocar para fazer o gol lá na frente. A caridade de Jesus em favor de todos aqueles que se permitiram devastar pela perversidade e tormentos íntimos, enseja alcançar o desditoso
abrindo-lhe espaço às lágrimas beneficiadoras que possibilitam renovação e paz. Precisamos renovar, mudança, atitude. O que não deu certo, mudar e seguir outra trajetória. Lembram da história dos dois compadres pescadores? Foram para Manaus pescar, pegaram um aviãozinho, pegaram 2 peixes 60 quilos. O piloto falou, não pode, o máximo é 70. Ou corta pela metade, ou um se desfaz. Ah, não, eu vou levar, o outro eu também vou levar. Aquelas histórias, né? Aí viram um compadre e fala, mas compadre, o ano passado nós pegamos 2 peixes de 60 quilos e levamos. O piloto olhou e falou, mas vocês pegaram 2 peixes e levaram, e o avião é o mesmo que nós viemos esse ano. Mas então sobe, então vamos. Subiram, decolaram, bom, daí um pouquinho, bem, embicou e caiu. Vira o compadre pro outro e fala, nossa, compadre, caímos no mesmo lugar que nós caímos o ano passado. Atitudes iguais, resultados idênticos. Então, quando uma coisa não dá certo na nossa vida, nós temos que mudar. Porque se repetir, nós já sabemos o resultado. Certo? Então, a mudança, a renovação, é o que nos traz paz no coração. Nem sempre se faz de forma explosiva, mas semelhante à brisa refrescante de um amanhecer de sol após tempestade ultrajante. Então as coisas acontecem, não é com a rapidez que a gente gostaria que fosse. É homeopaticamente. Mas, se colocarmos um balde grande debaixo de uma torneira e deixarmos pingando, para nossa, isso para encher vai ser uma eternidade. Quando a gente menos percebe, está transbordando. Isso nos leva a refletir o quê? Devagar e sempre. Nós temos que fazer bem a nossa parte. A história do beija-flor da floresta pegando fogo. Que o elefante zomba o beija-flor porque ele vai levar a gotinha dele. Fala, você acha que com a sua gotinha você vai apagar o fogo da floresta, beija-flor? De um modo irônico, ele falou, a minha gotinha apenas não vai apagar. Mas se todo mundo colocar a sua gotinha, mais rápido que pensamos, o fogo da floresta estará apagado. Ou seja, se cada um de nós fizermos bem a nossa parte, as coisas melhorem muito. E é isso que o planeta, nessa transição de provas e expiações para regeneração, tem que fazer. Cada um fazer bem a sua parte. Que seja uma gotinha. Você deixar a torneira pingando, quando você menos espera, o balde estar transbordando porque ele encheu. O que não podemos é ficar na inércia e não fazermos a nossa parte. Jesus viveu a caridade total no silêncio, na renúncia, nas mãos sempre estendidas para ajudar,
na entrega da sua pela nossa existência. E é esse exemplo que nós temos que fazer homeopaticamente. Pode ser uma gotinha, mas estender as mãos aos menos favorecidos, para que a caridade seja uma constância na nossa vida. Nunca te afastes da caridade de Jesus, a caridade do amor, porque o amor transforma vidas. O amor sempre vence, com a constância, com a determinação, com a coragem e com a fé. E é isso que nós precisamos ter em nossa mente e nas nossas ações diárias da nossa vida. Tenta fazer a tua parte, seguindo-lhe o exemplo de abnegação e devotamento que Jesus teve. É ele que nós devemos nos espelhar. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual o Espírito mais perfeito que Deus enviou à Terra? Vede Jesus, Espírito puro, crístico, governador do orbe da Terra. Ele ajudou a planejamento e está conosco desde a sua formação até os últimos dias. Falou que não nos abandonará jamais. E onde 2 ou mais estiver reunidos em seu nome, ele estará presente. Poxa vida, gente, você quer coisa melhor disso? Então, façamos o que o mestre deixou de ensinamento no seu evangelho. Hoje já temos conhecimento disso. Vamos cada vez mais direcionar as nossas ações na caridade, no amor, estender as mãos aos menos favorecidos, porque isso reverterá em bênçãos para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos amigos. E é isso que nós temos que nos dedicar cada vez mais. Esse é o caminho, a verdade e a vida. Segundo o mestre, ninguém vai ao Pai se não for através das minhas obras. E é esse exemplo que nós temos que seguir sempre. Jamais o mestre deixou de cumprir a tarefa de amor a que se dedicava, sendo humílimo, quer dizer, muito humilde, porém severo, mantendo compaixão, mas ao mesmo tempo estimulando que cada qual carregue a própria cruz e siga. Não tem moleza, gente. A cruz que nós temos que carregar, nós temos que carregar. A gente gosta de terceirizar, mas não adianta querer passar a bola. Esse aí, somos nós que temos que fazer muito bem a nossa parte. Porque é assim, como dizia meu amigo Seu Cruzeiro, nós ganhamos bônus. E quando chegar lá em cima, para os nossos acertos, vai minimizar os nossos erros. Quer coisa melhor que isso? Então, temos que carregar a nossa própria cruz e seguir Jesus. Esse é o melhor caminho que temos. Não existe exceção
alguma. Deus é infinitamente bom, mas ele é justo. Então, não queira que ele, para você, faça coisa melhor do que os outros, que ele é bom e justo. O que você merecer, você vai ter. O que você não merecer, você não vai ganhar. Você não vai levar vantagem. Nessa escola da vida, o que acontece? Cada um segundo as suas obras. Não adianta lero-lero, conversa mole, que não cola. É as suas ações, os seus atos, a sua mudança que vai trazer dias melhores em sua vida. Nada pediu, exceto o seu exemplo seja a diretriz de segurança de todas as existências. Não existe exceção alguma. Pode-se ludibriar as leis humanas, disfarçando-as, corrompendo-os, mas ninguém consegue fugir ao determinismo das leis divinas, que no momento próprio desempenham a sua função, alcançando aqueles se lhes encontram ao alcance. A conta chega, gente. Aqui pode passar por cima, ludibriar. As leis humanas às vezes são injustas, mas as leis divinas são perfeitas. Deus é infinitamente bom e justo. Então, não queiramos levar vantagem sobre os menos favorecidos, ou um amigo, ou alguém que funcione como nosso colaborador. Porque a conta chega. E aí, quando ela chega, a gente não assume, a gente quer terceirizar, eu não mereço. Aí, se tá ruim, piora. Porque quando você fala que não merece por aquilo que você está passando, você está falando que Deus é injusto. Que você está passando por algo que não deveria passar. E Deus é infinitamente bom e é justo. Então, não passa pela sua cabeça, nem pense, nem fale que você não merece passar naquilo lá. Porque nós semeamos e nós colhemos. Cada um segundo as suas obras. Então, não tem nada que você esteja passando que você não mereça. E aí, nessa parte, Joana arremata: asserena-te, pois, e exercita a caridade silenciosa do amor. Ela dá o caminho que nós devemos percorrer, mas nós somos teimosos. A gente acha que a gente sabe mais, que a gente é poderoso. Então vou repetir, asserena-te, pois, e exercita a caridade silenciosa do amor. Que isso vai trazer muito benefício para a gente. Evitaremos muitos percalços na nossa trajetória mundana. Então façamos bem a nossa parte. O que tiver à nossa disposição, executemos com amor, com alegria, com felicidade. Francisco de Assis nos alertava: é dando que se recebe, é perdoando que somos perdoados.
E é morrendo que nascemos, ou seja, retornaremos à pátria eterna. Quando fores ofendido sem uma causa que se justifique, mantém a caridade da compaixão para com um agressor. Ele é doente, ele que está desequilibrado. Não queira entrar na faixa vibratória dele e fazer uma feiura pior do que ele te fez. Você gostou do que ele fez? E às vezes você não faz a reflexão para agir e faz pior do que... Mas se você não aprovou o que ele fez, você vai imitar? É o que eu comentei antes. Resultado, ações iguais, resultados idênticos. Então, faça ao próximo aquilo que você gostaria que o próximo fizesse a você. Quando a calúnia sórdida, repugnante, te crucificar com infâmia, calúnia, oferta a caridade do silêncio em relação ao teu algoz. Não fala nada. Às vezes o silêncio, você desequilibra o ofensor. Porque às vezes ele quer briga. E se você entra nesse campo vibratório, aí você vai apelar. E segundo a norma do mundo, apelou, perdeu. Então fique quieto, não revide. O silêncio é uma sabedoria. Quando as perseguições de qualquer monta te alcançarem os sentimentos delicados e te sentires apontado pelo ridículo, atirado ao desprezo, distende, aumenta a caridade do entendimento fraternal. Olha que lindo! E é isso que nós devemos proceder no nosso dia a dia. Não desequilibrarmos, sermos serenos. Dar exemplo de fraternidade, de serenidade, de equilíbrio emocional. Ô Douglas, mas é difícil, mas nós estamos aqui para esses desafios e mudar para melhor. E aí, quando a gente conseguir pôr em prática isso que nós estamos refletindo, vem a tão sonhada felicidade. Como disse Jesus atrás, eu venci o mundo. E ele foi testado diuturnamente para cair em tentação. Mas ele silenciava ou estendia a mão e fazia a caridade ao próximo. É esse caminho que nós devemos seguir. Todo perseguidor está preso às traves da desdita íntima, sempre em busca de vítimas, outras para descarregar a sua agonia interior. É isso que nós temos que ter no nosso pensamento. Ele quer pegar um algoz ali para jogar toda essa mágoa interior dele. Por isso que nós não podemos entrar na dele. Nós temos que refletir e silenciar ou dar amor a ele, porque é um doente,
é um desequilibrado mental, é um espírito ainda que não atingiu o amor no coração. Por isso que nós não podemos imitá-lo no momento. A existência dele é o terremoto incessante, escondido numa camada superficial de harmonia. Ninguém lhe conhece os dramas perturbadores, nem as ambições malogradas que o tornam desventurados sob disfarce. É aquele verniz social, se dá de bonzinho, mas aqui dentro só tem coisas, energias negativas. Por isso não podemos cair nas tentações. Você não reza o Pai Nosso antes de dormir? Se não reza, deve rezar. E nós falamos, não deixemos cair nas tentações mundanas. Por isso precisamos estar antenados, refletir e agir, silenciar se for o caso e não cair em faixas vibratórias negativas. Porque quando a gente cai em tentação, depois a gente se arrepende e muito. Quando dava aula em Barretos, os alunos não faziam o que era para fazer, conversava tal, e às vezes eu soltava os cachorros. Virou até verbo tramontinar na faculdade. E aí quando eu retornava nos 200 quilômetros para Ibitinga, falava, mas doutor, você falou que não ia cair em tentação. Mas o sangue fervia, não refletia antes de agir e caía em tentação. Nos últimos anos que eu estava dando aula lá, no fim do ano sempre vinham ex-alunos e tal, né? Para visitar a faculdade e rever os professores. O professor, o que está acontecendo com o senhor? Comigo? Nada. Os alunos falaram que o senhor não deu nenhuma tramontinada, já está acabando o ano, acabando o ano, né? Então a gente vai aprendendo, a gente vai mudando, a gente vai melhorando. Então não devemos cair em tentação. Mas para que isso aconteça, primeiro refletir para depois agir. Porque se vai no impulso, solta a cachorrada e depois arrepende. Fala, mas eu não ia mais fazer isso. Mas no final já estava ficando bom nisso aí, viu, gente? São infelizes todos que assim se comportam, porque, privado dos valores de redenção, por falta de equilíbrio, preferem ficar na posição de inquisidor, inclemente, a de renovador moral necessitado. Gosta de acusar, de falar, mas moralmente não melhora. E como eu disse anteriormente, atitudes iguais, resultados idênticos. A gente não sai do lugar se a gente não mudar, se a gente não melhorar. É isso, esse é o grande desafio da nossa vivência no plano da Terra. Estamos aqui para evoluir, para melhorar, para chegar mais próximo da espiritualidade maior. Esse é o grande desafio nosso. E é nesse caminho que nós temos que fazer o nosso melhor. Esse sofredor mal compreendido encobre
os tormentos e passeia a sua peçonha em toda parte. Ele é terrível, ele faz um estrago por onde passa e às vezes a pessoa entra na dele, né? É isso que nós não podemos. A gente tem que ser exemplo de pessoa correta, pessoa do bem. E deixa os desequilibrados arcarem com as consequências de seus atos. Hoje temos essa reflexão que devemos não agir por instinto. E temos que hoje ser melhor do que fomos ontem e amanhã melhor que fomos hoje. É essa a nossa meta a seguir, tá? Desse modo, considera que o mal aparente, triunfante em muitas ocasiões, é apenas um esconderijo de perturbações não acalmadas, neste que se apresenta com a crueldade de fácil alcance. Então, essas perturbações não acalmadas é porque agimos por instinto e não refletimos antes de agir. Toda vez que a gente for com o sangue quente, a gente vai tomar atitudes que nós não aprovamos, se for no repente. Por isso, água da paz do Chico. Silencia, fazemos a reflexão e depois agimos. A chance de nos equivocar, ó, diminui muito. E aí a gente fica muito feliz com nossas atitudes. E é por isso que nós estamos reencarnados. É para melhorarmos. Não vejas tais indivíduos como teus adversários, porém no momento como usurpadores por inveja da tua riqueza moral e espiritual. Entendeu? Não veja ele como teus adversários. Ele inveja a maneira de você ser. Então, continua nesse seu caminhar e perdoa, ajude, ore por ele, para ele melhorar, para ele ter esse discernimento. E é assim que nós devemos seguir a nossa trajetória. Beleza? O Espiritismo, atualizando o pensamento e a conduta de Jesus, é o teu anjo libertador, ensinando-te como comportar-te e nutrir-te de alegria de viver, mesmo quando há tempestades pelo caminho. Esse é o grande segredo. E é isso mesmo. É fácil? Não. É matar um leão por dia. Mas a satisfação interior, cada vez que a gente consegue pôr em prática tudo isso que a gente estuda e faz uma reflexão apurada, essa energia do bem, da paz e da luz vai nos preenchendo cada vez mais. E quando acontece um fato e você não cai em tentação, você fica muito feliz. Você fica irradiado de boas energias. Que você acorda no outro dia sorrindo e não sabe por quê. Porque você venceu as tentações. E é por isso que estamos aqui reencarnados nesse planeta Terra, de provações, e que está passando
para um planeta regenerado. E se a gente não mudar, a gente não segue nele. E aí a gente retorna para o planeta que ainda passa por problemas sérios. Então vale a pena, tá? E, ao mesmo tempo, a bênção do céu, as torpezas da terra. Por enquanto, mundo de provas e expiações, em trânsito para mundo de regeneração, que se encontra alterando as paisagens mórbidas e modificando os solos dos sentimentos para ensementação das vidas plenas, felizes. Olha que lindo! É isso que nós estamos lutando para conseguirmos. E vale a pena a gente se empenhar bem nessa direção. Porque nós chegaremos lá com as nossas ações e atitudes no caminho do bem, da paz e da luz. Recorda que, aplicados todos os recursos em favor dos obstinados no mal, que se comprazem em espantar continuadamente chibatadas da infelicidade ao próximo, a caridade do amor surge como estrela de incomparável luz em socorro e carinho. Por isso, quando a gente está conectado com a espiritualidade, a gente recebe essa estrela incomparável de luz em socorro e em carinho com a gente, e a gente consegue se transformar em luz para com o próximo. Vale a pena. Tenham a certeza disso. Após Jesus haver tudo feito em favor dos odientos, perseguidores sem resultados positivos, ofertou-lhes a caridade do perdão, por não saberem realmente o que estavam fazendo. Então ele na cruz pediu água, deram fel para ele tomar. E o amigo quis dar uma cutucada, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Então, quando a gente tem a consciência de que a pessoa está desequilibrada, ele não sabe o que ele está direcionando a sua vida no caminho errado, aí tem que perdoar. Não devemos entrar nessa loucura, como Joana hoje nos alertou muito bem. E perdoar quem ainda não descobriu para essa beleza do caminho da caridade e do amor. Esse perdão incomparável ressurge como a dádiva da reencarnação, a fim de aprender no cadinho das dificuldades a valorizar toda e qualquer ação dignificadora que os fazem alcançar patamares mais elevados da libertação. É isso que nós temos que investir no nosso caminhar. Ser bem, fazer o bem, ser bom e estender as mãos aos menos favorecidos, que é uma maneira da gente agradecer a Deus por tudo que temos,
as oportunidades que nós abraçamos e conseguimos pôr em prática nesse caminhar. E finaliza Joana. E até hoje, porque não sabem exatamente o que fazem, esses enfermos refinados no crime e na desordem sorriem para chorar mais tarde, ao descobrirem o que poderiam e deveriam haver feito. Então, eles têm prazer de praticar o mal e fazer isso, mas a conta chega. Então, eles ainda não caíram a ficha. Você vê o momento que nós passamos, né? Os equívocos de toda a ordem moral que assolam o nosso país. Não adianta querer fazer justiça com a própria mão. Deus está vendo tudo. E ceitil por ceitil de bom e de mal que fizermos, a conta chega um dia. A hora que chega a gente não gosta muito, principalmente do mal. Mas Deus é infinitamente bom e justo. Confiemos nele e façamos bem a nossa parte. Caridade, portanto, para todos eles, os teus irmãos equivocados, mas segue com a tua cruz até o Calvário libertador. A luz que brilha em tua volta e que não te das conta, mas beneficia-te da claridade, a fim de enxergares melhor os objetivos essenciais do existir. E aí, Joana de Ângeles, e aí a gente tem que agradecer muito por já ter despertado nesse caminho do bem, de saber que devemos fazer o bem e não olhar a quem. Porque a vida é isso. A vida é entregar para a caridade, ajudar quem está precisando da nossa ajuda. E não sermos orgulhosos de achar porque estamos numa condição melhor e virar as costas. Porque a conta chega também. Porque para mudar a nossa vida é uma doença aí que não tem a cura e do dia para a noite sua vida faz assim. Quando fala que a vida é um sopro, né? Quando a conta no banco está positiva, que a saúde está boa e a família está tudo equilibrada, é muito fácil. Mas quando acontece algum dos problemas financeiros ou de saúde, aí a gente fica meio aturdido. Então, façamos bem a nossa parte, porque as coisas boas acontecem. Deus é infinitamente bom e Ele é justo. Queridos, foi um prazer muito grande estarmos reunidos novamente na noite de hoje. E para finalizarmos, gostaria de fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, Jesus, nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas e dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores e ofensores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos nas tentações mundanas, do orgulho, da vaidade, do egoísmo, mas livrar-nos de todos os males. E que assim seja. Que vocês, meus queridos, tenham um fim de semana de muita luz, de muita paz e de muito amor. Seja fiel a Jesus e faça uma caridade como rotina no dia a dia de vocês. Amo todos vocês e um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Boa semana que se inicia.